Poucos meses depois que Nicole Spickman conheceu Drew Peterson, os promotores reuniram provas suficientes para acusar o ex-policial pelo assassinato de sua terceira esposa, Kathleen Savio. Drew foi preso em 7 de maio de 2009 e sua fiança foi fixada em 20 milhões de dólares. Não acho que ele achou que seria preso. Quando ele foi preso, ele não achou que ia durar muito. Eu realmente me senti mal, porque eu não achava que ele era culpado. Enquanto Nicole está confiante, Christina fica confusa e assustada quando seu mundo repentinamente desaba sobre sua cabeça. Ele me disse que seria preso naquele dia. Ele disse, tá vendo como a mídia tá ganhando espaço? Eles estão sempre do outro lado da rua. Ele sabia que ia acontecer porque ele foi preso naquele dia indo pro banco. Eu sabia que tinha uma boa chance dele ser preso pelo resto da vida dele, se fosse condenado. Quando eu me dei conta, eu estava sendo tirada do meu trabalho por 8 policiais estaduais. Christina é interrogada e mais tarde é solta. Mas na primeira oportunidade, menos de uma semana depois, ela visita Drew na prisão. E na saída é emboscada pela mídia. O que tá fazendo aqui? Não é da sua conta, tá legal? Você ainda é a noiva do Drew? Eu tava com raiva, muito brava por Drew ter sido preso e estar na cadeia. Eram muitos sentimentos. Ele prometeu a ela que iria sair e que tudo ficaria bem. Trocamos várias cartas durante o verão inteiro, enquanto ele esteve na prisão. E a única coisa que eu fazia era ir visitar ele. Mas sem Christina saber, Drew tem um novo amor em sua vida. Nicole Spickman, que também vai visitá-lo na prisão. Ele estava com a Christina e ele comentou comigo sobre ela algumas vezes. Ele me disse que o pai dela estava tentando separar os dois e que aquilo estava virando uma grande dor de cabeça. Nicole, assim como Christina, fica estranhamente encantada pelo assassino de esposas que naquela época era apenas acusado. Nada era uma certeza ainda. Da mesma maneira que Christina, Nicole se assusta com diversos sinais bizarros de alerta. Ele sempre me dizia o que vestir. Ele gostava que a gente usasse determinadas roupas. Ele queria que eu andasse de um determinado jeito. Ele falava isso sem cerimônia alguma. Eu sabia que ele era inseguro e ciumento. Ele me ligava e queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Às vezes ele tinha um senso de humor muito sombrio. Ele achava coisas estranhas muito engraçadas. Ele não parava de falar que tinha um conhecido em comum com Casey Anthony e sempre contava do dia que, trabalhando, achou um bebê morto em uma lixeira. Ele não parava de rir. Eu não conheço ninguém que acharia essa situação engraçada. Mas 3 anos depois, Nicole ainda mantém um relacionamento com Drew e é quando o julgamento começa em julho de 2012. Drew confia a Nicole as transições do julgamento e outras informações confidenciais relacionadas à defesa dele. E nas cartas de Drew Peterson, se refere a Nicole como bolinho de bebê. Ele diz a ela, abre aspas, não precisa ter medo de me falar umas besteiras, preciso de romance. Em outra carta, ele pede a Nicole que envie fotos dela usando lingerie. Mas não mostre nenhuma parte íntima, escreve ele. Senão eles vão tirar as fotos de mim. Eu não me importo com as estrias. Ele me disse que muitas mulheres escreviam para ele dizendo que se sentiam atraídas por ele. Dizia que elas davam em cima dele, mas que ele contava sobre mim e do nosso relacionamento. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Nunca ouvi nenhuma outra versão. Embora Nicole permaneça firme em sua lealdade a Drew, uma das questões mais desconcertantes no caso de Christina com Drew é como ela conseguiu ignorar o que estava ficando cada vez mais claro para ela, que Drew era um assassino de esposas. Ela sentia empatia pelas vítimas? Ele sempre transformava elas em vilãs dos relacionamentos. Então, eu construí uma parede, sabe? Entre mim, entre a Kathleen e entre a Stacy. E eu não sentia nada. Mas depois de anos de lealdade e adoração a Drew Peterson e negando todos os crimes, hoje Christina acredita que sabe exatamente o que aconteceu com a quarta esposa de Drew, que está desaparecida desde 2007. Christina nunca compartilhou publicamente esta informação antes. Ela tem medo, mesmo Drew estando preso em uma prisão de segurança máxima. E se ele fica bravo?
O quê? E se o Drew ficar bravo? Quem vai ficar bravo? O Drew. Por contar o que ele fez. Você está preocupada com ele? Essa é boa. Não tem nada com o que se preocupar. A gente pode dar uma pausa? Claro. Você precisa sair? Sim. Tá bom. Em julho de 2012, o julgamento de Drew Peterson começa depois dele ser acusado de assassinar a terceira esposa, Kathleen Saville. Os depoimentos especulativos incluem cartas da Kathleen às autoridades enquanto estava viva, alertando sobre o comportamento violento de Drew. Uma série de testemunhas são aceitas no tribunal. 2 meses depois, em 6 de setembro, o ex-policial de Bolingbrook, Illinois, é considerado culpado e posteriormente condenado a 38 anos de prisão. Ele é suspeito do desaparecimento de sua quarta esposa, Stacey Peterson, cujo corpo nunca foi encontrado. Antes e depois de sua condenação, ele manteve relacionamentos românticos com diversas mulheres, principalmente Christina Raines e Nicole Spickman. Depois que ele foi julgado culpado, eu chorei quando nos encontramos. Refletindo sobre aquela visita em seu diário, datado em 18 de fevereiro de 2013, Christina escreve que Drew parece envergonhado e culpado e reconhece que Drew a manipulou desde o início. Mas para Nicole, a condenação de Drew Peterson não muda nada seu relacionamento, cada vez mais intenso com ele. Na verdade, parece ter tido o efeito oposto. Depois que ele foi condenado culpado pelo assassinato de Kathleen Saville, ficamos mais sérios e eu o apoiava. Para mim, foi fácil manter um relacionamento com o Drew porque eu realmente acreditava que ele ia sair. Não achei que eles iam conseguir manter aquele veredito. Achei que iam anular a pena. Por um lado, eu acreditava que ele era inocente. Eu não achava que o julgamento dele e da Kathleen foi... Não achava que tinha sido justo. Eu perguntei a ele mais de uma vez se ele matou a Stacey ou a Kathleen e ele ria e dizia não. As visitas de Nicole a Drew na prisão são frequentes, mas a privacidade é limitada e sexo estava fora de questão. Não tivemos visitas conjugais. Sempre tivemos uma sala reservada. Era uma sala de visitas bem grande e separada. Tinha uma mesa bem grande, igual a esta, e ele tinha que se sentar numa ponta e eu na outra. E não tinha nenhum carcereiro na sala, só câmeras. Nicole e Drew trocam cartas com frequência. No começo, as cartas escritas por Drew são positivas. Ele usa o termo querida. Diz a ela para relaxar e garante que quando a verdade for revelada, ele estará livre. Mas para Nicole, tudo parece mudar quando Drew comete um ato falho. Uma vez, eu tive que tratar um dente. E ele disse exatamente com essas palavras. Stacey tinha dentes bonitos. E eu disse, tinha? Mas como assim? E ele disse que tinha pagado para ela colocar silicone nos seios e aparelho nos dentes. Mas eu disse que tinha, era passado. Ela não tinha mais dentes bonitos? E ele se corrigiu, disse que ela tem dentes bonitos. Tentou me manipular como se não tivesse dito nada. Mas eu ouvi o que ele disse. E literalmente me deixou muito assustada. Ele é muito forte mesmo. Tem um ponto em nossas mãos, nunca vou esquecer isso, que se você pressionar da maneira certa, consegue derrubar qualquer pessoa no chão. Não acreditei, mas ele fez isso comigo e eu caí. Eu não sei como fazer. Eu tentei, mas só ele conseguiu. Ele segurou a minha mão e apertou. Sério, eu sei que se ele quisesse machucar alguém, teria conseguido. Conforme o tempo passa, Nicole fica desiludida com as possibilidades de Drew ser solto. Parece que namorar um assassino condenado está se tornando emocionalmente insatisfatório. Quando você namora um presidiário, de verdade, não há muito o que esperar. A menos que você saiba que vai encontrá-lo de novo. Um tema comum nas histórias de Nicole e Christina é que elas temiam decepcionar Drew. Perdi 2 visitas seguidas. Eu fiquei em casa 2 semanas. E na terceira visita, ele simplesmente começou a balançar a cabeça e apertar as mãos, empurrando tudo. Ele só dizia que estava muito decepcionado. Eu sei que se a gente não estivesse na prisão, eu não sei o que ele teria feito, entende?